Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do La Fuerza Talks, agora com um convidado de grande presença, um especialista na área, e eu acho que hoje não vai ser nenhum episódio, vai ser mais que uma aula, na verdade, né? Vamos lá. Doutor Stack. Cara, valeu. Obrigado pelo convite, prazer também. Prazer é todo nosso, né? Stack, para quem não te conhece, pode falar um pouquinho de ti, quem claro, tu é? Cara. Eu sou médico, eu sou aqui da região, sou de Brusque também. Trabalho hoje em Balneário Camboriú e trabalho online, faço teleatendimento aí pro país inteiro. E passei por algumas fases aí na minha carreira de trabalhar com coisas um pouco diferentes, e hoje a minha principal atuação tem sido no tratamento de complicações relacionadas ao mau uso e ao abuso de hormônios. Perfeito. Você pode contar um pouquinho dessa tua trajetória, as áreas que tu passaste? Claro. Eu me formei em 2011 na Univale, aqui em Itajaí, e trabalhei como todo recém-formado em plantão, trabalhei bastante, fiz bastante coisa, e acabei, naquele momento, voltando a praticar esporte, a fazer academia, que tinha ficado parado durante a faculdade, e percebi que se eu pudesse juntar as duas coisas, a medicina com a parte esportiva, seria interessante. Então, acabei fazendo pós-graduação em medicina do esporte, depois em endocrinologia, e fui me aventurando aí pela área e trabalhando com isso ao longo do tempo. Tive contato com alguns fisiculturistas, então acabei dando um suporte para esse pessoal ao longo do tempo, mas na época o foco era outro. E o tempo vai passando e a ciência vai mudando, graças a Deus, não é uma coisa que fica estática e que a gente pode ficar preso àquilo. E justamente com acesso a mais informação e a gente vendo mais coisa e eu estudando muito mais a respeito disso, eu acabei vindo nessa pegada de mais redução de danos e hoje muito mais tratamento de complicações relacionadas ao abuso de hormônios. Perfeito. Desde sempre, assim, desde novinho, tu tinha a ideia de graduar nessa área, na medicina? Isso foi algo que veio de uma oportunidade, de uma possibilidade? Essa ideia de casar as duas áreas que tu gostava? Como é que iniciou o Dr. Stack na parte da graduação, lá atrás? Na medicina, cara, medicina mesmo é aquela coisa que eu acho que meio que todo mundo passa pela cabeça em algum momento de fazer, quando está no colégio, no ensino médio, né? Não era algo, assim, uma certeza, e no final da graduação eu prestei vestibular, não passei, acabei fazendo um semestre e meio de engenharia química, no final, depois que me formei, mas não me agradei, gostava da graduação, mas não me agradei com o que aquilo me traria de possibilidade no futuro. Então, eu queria alguma coisa que me desse independência para trabalhar. E aonde eu enxerguei isso naquele momento, de forma ideal, assim, foi na medicina. Aí eu tranquei a faculdade, estudei mais um pouco, prestei vestibular no final do ano e acabei passando, e daí acabei começando. Nunca foi aquela coisa assim de tipo, um ideal de vida, um negócio que sempre foi assim, mas se desenhou dessa forma e hoje eu consegui chegar onde eu queria do ponto de vista de autonomia e de conseguir trabalhar com o que eu gosto realmente. Perfeito. Daí essa parte de se voltar justamente para a parte da questão do uso, do abuso, isso foi de uma experiência tua que tu... ou do teu grupo de conhecidos, vendo atletas, da onde que tu viu essa oportunidade, querendo ou não, não sei se veio do fisiculturismo, mas tem uma crescente muito grande do esporte, principalmente nos últimos anos. Sim. E aí tu percebeu uma oportunidade, como é que veio para essa parte do uso, do abuso, do hormônio? Eu tive a minha experiência com o uso e com algumas complicações relacionadas a isso. Acompanhei alguns atletas que tinham assim, uma série de alterações de saúde, de marcadores de saúde, que o pessoal às vezes fica meio que, cara, é normal, não é, vale a pena, não vale. Tive contato com uma galera que fazia muito abuso, assim, uns atletas pesados do fisiculturismo open, que a gente sabe que não tem como chegar lá sem um abuso realmente de hormônios, e uma galera assim que acaba ficando com a saúde muito comprometida, embora não se veja um reflexo direto disso. A gente vê hoje muito mais na mídia, né? A gente vê muito atleta jovem assim, falecendo, infelizmente, e isso acaba
vindo mais forte de forma midiática mesmo. Na época, não, se a gente for colocar aí, sei lá, talvez 5, 6, 7 anos atrás, não se via tanto assim, mas apesar de existir, e eu tinha contato com a galera que vinha, porra, com exame muito alterado, com situações de saúde meio debilitantes, e que quando eu comecei a conversar com o Chris Aceto, que é preparador de fisiculturistas nos Estados Unidos, ele me abriu os olhos. Ele falou, cara, o que a galera tá fazendo aí no Brasil é um absurdo. E na época ali tinham 2 atletas que começaram a passar com ele, e ele falou, os meus atletas não usam metade do que vocês estão usando. E vocês estão usando tipo, muito mais. E, cara, como que... O que vocês pensam da carreira de vocês daqui 10 anos? Certo. E realmente aquilo ali me abriu os olhos. Isso foi meados de 2017 para 2018. E aí eu comecei a vir um pouco mais nessa pegada. Para o meu público de rede social, falar de hormônio sempre deu muito certo para mim, né? Eu sempre tive um público muito engajado com isso. Mas é aquela coisa de falar para um público, mas a atuação dentro do consultório ser outra, né? Eu não estava ali para ser o prescritor de esteroide, eu estava ali para justamente ir por um outro caminho e tentar trazer um pouco de consciência de uma forma diferente. Certo. Hoje o teu público que tu atende, ele vem somente o atleta, tem um entusiasta também da musculação, a galera que mais vem para poder, já é a galera que usou ou o cara hoje tem a ciência, quero começar a usar, ele já vem com antecedência para poder conversar contigo, ou não? É a galera que já deu problema, agora eu vou tentar arrumar, como é que funciona hoje? Hoje mais de 90% não é atleta. Não é atleta? Não é atleta. Atleta sim, que a gente fala nem amador. Certo. É a galera que, por algum motivo, usou o hormônio para chegar num resultado físico, chegar num resultado de performance que queria, mas não relacionado ao ambiente competitivo. E não só da musculação. Certo. Então, assim, hoje, se a gente pegar no CrossFit, cara, tem muita gente usando esteroide. No próprio esporte de endurance, de elite, ciclismo, triatlon, tem muita gente usando hormônio. E esse pessoal acaba chegando em mim num momento posterior, né? Já usaram, ainda estão fazendo uso, mas estão preocupados com outras coisas. Sim. Em outra fase da vida, a estética já não é mais a prioridade, a performance já não é mais a prioridade, ou se assustaram com algum conteúdo, com alguma coisa que viram e querem fazer uma avaliação que nunca fizeram. Perfeito. O maior problema hoje de atender esse público é justamente não ter uma avaliação de saúde adequada prévia ao uso. Então, eu acabo, às vezes, descobrindo alguma condição de saúde que eu não sei se já estava ali ou não. Entendi. E dá muito mais trabalho lidar com isso nesse momento, porque a gente não sabe se é algo reversível ou não, se é uma condição realmente de saúde que já estava presente antes do uso. E esse quebra-cabeça ele se torna um pouco mais difícil assim, de montar, né? Porque tu estás agindo na manutenção depois, não é na prevenção, no cuidado do que antecede, né? Tem algum caso, assim, que foi o que mais te chamou a atenção desse tempo todo que tu tá atendendo? Esse caso aqui, porra, eu não sei se eu vou... se ele é reversível, foi uma coisa que te assustou, assim, pelo uso, pelo abuso, pelas consequências que estava trazendo para um entusiasta, vamos dizer assim, né? Porque não era... 90% falou que nem é atleta, né? Tem algum, assim, que vem à memória, o que o cara fez? Eu tenho 3 casos que são relativamente recentes de alterações cardíacas mais sérias, assim, que 2 deles aí são relacionados a abuso de substâncias e um deles é incerto. O que é incerto, a gente não sabe se existe alguma alteração genética ou não, mas é um cara de seus 40 e poucos anos que evoluiu muito rápido com uma insuficiência cardíaca, que por mais que o esteroide leve a isso no médio e longo prazo, não é algo que ocorre em pouco tempo, e nele aconteceu em pouco tempo. Então, assim, não dá para saber, a gente está investigando. E os outros 2 casos, eu tenho um paciente jovem, 30 anos, que infartou com 29, caramba, com abuso de não só de esteroide, mas aí de estimulante, de outras drogas, e que a gente vê o perfil psicológico de abuso, né, de várias substâncias, e que mesmo ele tendo infartado hoje, ele tem dificuldade para parar com o uso das substâncias.
Então é o cara que já infartou e que ainda usa, e que a gente fica naquela, ele tem cardiologista, eu tô atuando junto, cara, tentando conter dano de alguma forma, mas sabendo que daqui a pouco vai dar ruim de novo. Pode dar, tende a dar ruim de novo. Né? E tem um paciente de 21 anos com, assim, bastante alteração cardíaca já, ainda não com insuficiência cardíaca, ainda não com uma consequência grave, mas na análise que eu faço e que o pessoal da cardiologia faz, uma análise um pouco mais aprofundada, com o coração já bem deteriorado para a idade dele. Coisa que a gente veria aí, talvez, no cara do fisiculturismo abusando de drogas lá nos seus 40 anos. Sim. E o cara com 21 já tem uma quantidade de alterações significativas e que tem uma dificuldade de entendimento de que ele precisa pisar no freio. Então ele ainda está com aquela ideia de que não, a gente vai arrumar e eu vou continuar depois pisando no acelerador. Nesse caso específico, que é 21 anos, ele é muito novo, né? Muito novo. Ele já vinha usando desde a adolescência, foi vamos dizer, um primeiro ciclo que ele já foi sem prescrição, sem nada, fez ao que o amigo, o vizinho indicou. Tem esse histórico para trás, assim... Se não me falha a memória, são 3 anos aí de uso e abuso. Então, ali com seus 18 anos já começou. E orientação de pessoal de academia, coach, né? Quem quer usar, geralmente procura o pessoal que trabalha dessa forma. Vai procurar realmente um coach que ele já sabe que é o cara que vai passar esteroide mesmo. Sim. E, enfim... esses profissionais eles só existem e só trabalham dessa forma porque tem público para eles, né? Se não tivesse, não existiriam. E a gente fica naquela de, assim, não digo nem bater, né? Mas, cara, tentar conscientizar para fazer de outra forma ou, não, beleza, vai fazer, pô, toma cuidado e tenta pelo menos fazer uma análise de saúde adequada prévia e durante para saber se o negócio está indo por água abaixo ou não. O esporte assim, que mais consome o hormônio é o fisiculturismo? Não necessariamente? Não. É que hoje a gente vê um apelo para estética muito forte, não só no fisiculturismo, mas até no pessoal, como eu citei, do CrossFit. Assim. Tem muita gente que vai para o cross pensando em estética e, cara, não é a melhor modalidade para isso. Mas o uso de esteroides, assim, de droga de performance, ele é bem forte no CrossFit. Como eu falei, nos esportes de endurance, é forte também, não tanto. E na musculação, nem no fisiculturismo em si, mas no praticante de musculação, justamente porque o fisiculturismo se popularizou muito, né? Tem muito influencer que fala sobre isso hoje, e infelizmente se banalizou o uso de esteroide. Assim, se usa como se fosse suplemento alimentar e não como se fosse realmente medicamento. E isso acaba criando uma cultura dentro da musculação, uma cultura muito errada de que não se atinge resultado sem usar. Virou quase uma obrigatória agora, uma obrigatoriedade. Né? Assim, às vezes não é, nem o básico geralmente não é... E isso eu vejo com frequência. Da pessoa que não tem um treinamento estruturado, não tem um planejamento alimentar estruturado, quando tem não segue direito, mas quer usar esteroide para ter um resultado a mais ou para ter um resultado diferenciado. Como se fosse um atalho? Pode ser assim dizer? Pode ser, para continuar fazendo daquela forma meia boca o que ele está fazendo, mas para ter um resultado a mais. Perfeito. Né? Porque não quer pagar o preço do que realmente precisa ser feito. Precisa ser feito, né? Dentro do esporte, assim, eu acompanho bastante a questão da musculação, do fisiculturismo. O esporte cresceu muito no Brasil. Tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, até pelos contatos, pelo meio que tu já transita, né? E se divulgou muito, o esporte cresceu e junto com isso vem a questão o hormônio ficou também mais popular. Tu acha que aumentou o uso ou só por causa que ficou mais evidente assim que a galera está usando e literalmente abusando, né? Porque acho que de uns 10 anos para cá, não sei se é justo dizer, está um pouco menos de tempo, o esporte cresceu muito assim, né? Então tu vê a menina que está saindo agora da escola com 18 anos já está competindo, já está tomando, o cara também, a mesma coisa. É porque ficou mais evidente agora por causa da questão do digital também, o Instagram está muito forte, todo mundo agora quer se vender como um atleta, como um influencer,
Ou é porque a galera usava, mas usava escondido, porque nas antigas também a galera mais old school assim, já usava, mas não era um negócio que estava tão escrachado assim, tão na cara. Ou realmente a galera agora tá mais no digital, tá vendo que o influenciador tá dizendo que tá usando. E a galera começou a usar. Qual que é a tua percepção sobre isso? Eu acho que tem os dois pontos. Tem justamente o ponto de que o cara que antigamente, assim, se a gente pegar bem antigamente, que não existia academia de rede, não era bonito. O fisiculturismo não era um negócio bonito. Então, a pessoa que ia para dentro de uma sala de pesos e queria mudar o físico, que queria, sei lá, ficar grande e tal, o cara era às vezes tratado como marginal. Né? E junto com isso, pô, se ele juntasse o uso de droga, então ele precisava realmente se esconder mais, mas porque o preconceito era muito maior. Com a popularização, deixou-se de ser tão preconceituoso e se tornou algo banalizado. Então, assim, se fala muito disso e com certeza o uso aumentou. Então, existe a parte de que se fala mais sobre isso e se mostra mais isso como algo banal, mas existe o aumento do uso com certeza. E, cara, aumento do uso, assim, justamente por pessoas que talvez não deveriam nem estar pensando em usar. A galera é muito jovem, o pessoal que não tem uma base bem estruturada, não tem nem tempo de treino para isso. E aí a gente cai naquela, né? Pô, mas o pessoal antigamente usava um monte e hoje em dia tá aí... Enfim, exemplos de atletas. Sim. Um Arnold da vida. Cara, o cara que é milionário, que tem uma condição de vida que vai poder pagar pelo que precisar com relação à saúde, coisa que é bem difícil de tu ver hoje no pessoal brasileiro que usa hormônio. E talvez o que mais seja diferente da época de fisiculturismo dos anos 80 e 90 é que a galera não fazia uso contínuo. O uso era intermitente. Certo. Haviam pausas em determinados momentos para, cara, se tentar recuperar a condição de saúde, para dar meio que uma folga para o organismo, né? E, cara, depois de um tempo, na época da galera realmente... final dos anos 90 ali, da época dos freaks da categoria Open, ali ficou mais escrachado o abuso de forma contínua e dali começou a se popularizar. Muita gente no Brasil começou a falar sobre isso, muito coach defendendo o uso contínuo como uma forma mais segura e mais saudável de fazer uso de esteroide anabolizante, que não tem o menor sentido. E tanto que hoje muitos estão numa linha completamente diferente de discurso, né? Justamente as coisas vão mudando, eu não vejo problema nisso, né? O problema é que, cara, se causou muito dano à saúde de pessoas por conta de um discurso que hoje vem mudando. E esse crescimento, esse boom de uso, tu vê pessoas, por exemplo, o exemplo que eu citei, o cara de 21 anos com alteração cardíaca, isso vai ser mais frequente. E, cara, são pessoas que tendem a diminuir muito a expectativa de vida, né? Longevidade vai passar longe dessa galera. Por mais que se trate de alguma forma, dificilmente eu consigo reverter aquela condição de saúde para o que era antes. Certo. Então, com certeza, a pessoa perdeu alguns anos de vida ali nessa brincadeira. E eu vejo muita gente, eu vejo muito cara que é o camarada que... tá, sei lá, treinando há 1 ano, começou a treinar porque estava obeso, deu uma emagrecida e, cara, começou a usar hormônio porque pegou gosto pelo negócio e tá ali, não faz um exame, não sabe como tá a condição de saúde. Só vai. E quando chega, a gente precisa parar, assim, eu realmente olho e falo, cara, a gente precisa dar uns 5 passos atrás aí para pensar em voltar a evoluir. Porque do jeito que tá, o caminho não vai ser de evolução, vai ser outro. Vai ser para decair, né? Exatamente. A questão do uso do hormônio, no longo prazo, assim, ele sempre deixa, não sei se a palavra certa pode ser sequela, ou ele sempre tem dano quanto a isso, não necessariamente, o que muda é a dosagem, é pessoa para pessoa, porque é um negócio que ele é muito particular, imagino, de cada um. Sim. Se realmente tem necessidade de usar, o quanto usar, o que usar, tudo isso são várias variáveis que a gente tem, né? Mas assim, usando... Sempre tem um dano, tem uma sequela a longo prazo, a curto prazo às vezes não necessariamente fica tão evidente como esses 3 casos que tu tens, eles foram bem discrepantes assim, né? Que não deve ser também uma coisa atípica, também deve ter muito mais casos, mas esses ficaram muito evidentes, né? Mas no longo prazo ele sempre traz malefícios, ou não necessariamente. Qual que são as variáveis que podem influenciar nisso, doutor?
Se a gente pegar um paciente uma pessoa que tem deficiência hormonal, vamos falar de um homem com deficiência de testosterona e que ele precisa fazer reposição, se a causa dessa deficiência for algo que eu não consiga reverter, é a pessoa que vai usar o resto da vida e que dificilmente vai ter problema relacionado a isso. Quando a gente fala em terapia de reposição hormonal, realmente, a gente tem muita segurança para trabalhar com isso. Porque, cara, testosterona existe desde a década de 50 e usada justamente para reposição. Na época, para tratamento de algumas outras situações, que hoje em dia já não é mais utilizado, mas para reposição se mantém. Então, a gente tem um tempo muito longo de utilização para isso e com uma segurança clínica muito grande. Legal. Quando a gente parte para o abuso, e abuso aqui eu não estou falando de dose alta, eu estou falando de qualquer dose acima da dose de reposição, porque quando a gente fala de abuso, o cara acha que é quem está usando 10, 12, 15 vezes mais a dose de reposição, e não é isso. O cara que está usando 2 vezes mais, está usando ali a sua 1 Durateston por semana, ele já está plantando alguma coisa de prejuízo para a saúde no médio e no longo prazo. O que a gente tem de nível de conhecimento hoje, principalmente relacionado à saúde cardiovascular, cara, ao longo de 1 ano de uso dessa dosagem aí, o dobro da dose de reposição, praticamente 100% dos casos eu vou encontrar alguma alteração cardíaca, se eu procurar direito. Se eu não procurar direito, eu consigo mascarar com um exame meia boca e dizer que o exame está normal. Se eu fizer um exame adequado, com uma análise avançada, eu vou ver a alteração. E essa alteração acontece pelo próprio mecanismo de ação do esteroide. O esteroide vai fazer com que o coração, o músculo cardíaco tenha mais força, contraia mais e fique mais rígido. É a mesma coisa que acontece no músculo periférico. E isso vai trazer consequência para a saúde cardiovascular. Não tem como fugir disso. Em algumas pessoas vai acontecer mais rápido, em outras não tão rápido, por predisposição genética mesmo. Da mesma forma que tem gente que pode usar o que for de esteroide e não vai chegar a 120 quilos, e tem o cara que com um cheirinho já muda completamente o físico. Porque a resposta é individual, tanto por benefício quanto por prejuízo. Queda de cabelo é a mesma coisa. Tem gente que usa e não acontece nada. Tem o cara que, usou um pouquinho a mais, vai ter uma queda de cabelo que se torna incompatível com o uso. Então, a questão de uso seguro, ele só existe quando eu tenho uma indicação realmente de uso e eu preciso usar aquilo ali para tratar uma condição de saúde. O abuso, passei da dose de reposição, não existe uso seguro. Certo. Eu sempre vou ter algum nível de prejuízo. Se vai ser mais rápido, mais lento que esse prejuízo vai surgir, e mais grave ou menos grave, aí vai ser uma condição individual mesmo. É particular de cada um ali, dosagem, e aí entra nessas variáveis todas, né? Exato. Hoje que tu acompanha sempre, tem o cara que ele vem, geralmente a galera só vem depois que deu merda, né? Mas o cara que ele é prevenido, tô pensando em usar, já treino há um tempo, já faço a dieta, já faço tudo certinho, o que precisa realmente ser feito na base para depois vir, ou esse dali é uma exceção de uma exceção? É exceção, mas existe. Existe? Existe sim. Já, assim, se eu te falar, no ano passado, talvez uns 2 ou 3, assim, que chegaram desse jeito. Não, vamos ver como é que tá, para ver se dá para usar. E a realidade é que esses poucos que chegaram dessa forma, eles precisavam de muito ajuste de treinamento e de dieta, realmente. Certo. Eles já se viam estagnados no resultado, e por causa disso eles pensavam em uso de hormônio, mas na verdade o que precisava era ajuste de treinamento e de dieta. E quando isso se ajustou, eles voltaram a evoluir. E por ser um pessoal que já é mais consciente, até pelo perfil que chega, né? Chega de uma forma preventiva para tentar, se for fazer uso, fazer com acompanhamento, fazer exame prévio e tudo mais. É o pessoal que viu, não, se eu voltei a evoluir sem usar, eu vou continuar sem usar porque eu não quero me expor a isso, né? Perfeito. Então já é um cara que já é mais prevenido em si, então, talvez com ajustes simples em alimentação, treinamento, eu voltei a evoluir, então nem preciso disso, né? Mas o que chega, geralmente 99% ali, já é o cara que já usou, já deu BO, ou também tem aquele cara que, eu tô usando, mas eu não tô sentindo nada, mas agora eu vou pegar e vou olhar para ver como é que tá. Tem bastante. Tem bastante nesse perfil. De realmente, assim, nunca tive nenhum problema, ou pelo menos nunca senti nada utilizando. Eu tive, sei lá, uma espinha ou outra, coisas mais voltadas
para estética, colaterais estéticos, mas de saúde nunca sentiu nada realmente. E que vem para fazer uma avaliação. Será que está realmente tudo bem? Eu preciso tomar mais cuidado com alguma coisa? Existe bastante esse perfil. Principalmente do pessoal aí, vamos botar, dos seus 35 anos para frente. Acho que tem uma mudança de comportamento relacionado à faixa etária, né? Então a galera mais nova acaba sendo um pouco mais inconsequente e não vai se preocupar tanto com isso. O pessoal que já está ali nos seus 30, 35, 40, uma galera que já fica um pouco mais preocupada, já está em outra fase de vida, às vezes já tem filho, já se preocupa com, cara, eu vou ver se a criança cresceu ou não. E aí muda o entendimento, muda o nível de consciência e acaba vindo para fazer uma avaliação. Cara, tipo, não é 100%, mas próximo de 100% é a galera que deixa de usar. Ah, é? É. Porque se encontra algum problema, em praticamente todos, pelo menos alguma alteração sutil a gente vê, eu consigo hoje explicar de que forma aquilo ali vai evoluir na possibilidade dele não parar de usar hormônio e, cara, eles optam por inicialmente reduzir dosagem, e aí a gente reduz mesmo, e geralmente reduz para dose de reposição, mantém assim um tempo e depois ele opta por parar. Entendi. Puxa, legal. Dentro da tua especialidade, assim, pelo menos que eu tenha conhecimento, é um nicho muito grande de médicos que atendem e realmente entendem. Tu vê que falta capacitação, vamos falar nível Brasil, de poder estar justamente, tu traz essa consciência para o cara que ele talvez não teve lá no início, né? De poder, realmente quem te acompanha assim pelo Instagram, eu acho principalmente, pelo menos eu gosto de olhar muito, e porque é um negócio que te faz pensar, não é é só um copy e cola. Até eu vi uma postagem esses dias tua que falava sobre o cara copiar, como é que é, tu pode copiar a postagem, mas tu não copia o hábito, né? Sim, também. Sim. E eu achei legal demais isso. Da parte, olhando não do entusiasta, do paciente para o médico, mas da ótica do médico, como tu vê assim, tem muito médico que está preparado. Hoje é um gap que a gente tem assim de pessoas como tu, com expertise, que pode falar com domínio sobre o assunto, ou hoje muito mais se parte para, não, vamos usar, eu vou te acompanhar e foda-se. Tu tem, assim, o que tu tem de percepção? Cara, eu tenho um curso hoje para médicos que está atualmente com mais de 1.100 alunos, médicos. Então, existe uma busca por esse conhecimento, né? Mas, no geral, o pessoal, da mesma forma que o usuário de hormônio busca muitas vezes aquilo ali para ter um atalho, o pessoal está buscando um atalho para ganhar dinheiro mais rápido e mais fácil. E enxerga na prescrição de hormônios e na indicação do uso uma forma de fazer isso, infelizmente. E geralmente é o pessoal que não vai fazer uma avaliação prévia bem feita, não vai se importar muito com alteração de exame e não vai saber conduzir aquilo ali se der um problema. Eu tenho muito paciente hoje que vem de médicos que indicaram o uso de hormônio de diferentes formas. O paciente viu a alteração no exame laboratorial, questionou o médico falou que era normal aquilo ali mesmo porque estava usando hormônio e deixou daquela forma. E aí o paciente meio que não se conforma com isso e vai buscar outra opinião. E realmente são coisas que não dá para deixar passar. Então, a oferta de médicos hoje no país ela é muito grande. A formação, a graduação no geral, ela é muito ruim, porque se abriu muita escola de medicina, os médicos se formam, tem uma formação um pouco pior. A gente vê nas gerações mais novas uma dificuldade, talvez, assim, de realmente ir mais a fundo no conhecimento de coisas específicas e tornar aquilo ali algo da prática do dia a dia. Então se torna tudo muito superficial, inclusive a prática médica e a avaliação desses pacientes. E o que mais tem hoje são médicos prescritores e que acabam fazendo de qualquer jeito. Embora haja, sim, uma busca por tentar fazer diferente, e essa área é uma área que eu acredito que vai crescer muito, tanto que eu tenho voltado o que eu trabalho dentro da formação médica para isso, tentar formar outros médicos para isso, porque a quantidade de profissionais que surgiu fazendo condutas, tomando condutas inadequadas, está causando muita doença e muita alteração de saúde em pacientes que não tem para onde correr. Então,
trabalhar hoje com complicação gerada por prescrição de outros médicos é algo que vai crescer muito. Né? De agora para frente, eu imagino que vai crescer muito. E eu venho mudando toda a minha comunicação para isso pelo que eu venho vendo e pelo que eu recebo em consultório. Porque vem muita gente que não está ali porque está tendo uma alteração de abuso por conta própria. Tá tendo alteração de abuso por orientação de outro profissional. Seguindo orientação. Porque o cara pensa, vou seguir a orientação para fazer as coisas certas, e acaba que seguindo a orientação ele está se prejudicando. Isso geralmente, quando ele chega para ti, é porque ele teve algum problema e a pessoa não tratou, isso aqui está dando alteração, o cara falou que é normal. Aí ele vai procurar uma segunda opinião. Como é que funciona isso? As duas coisas. A pessoa que está com algum colateral que está incomodando e que a pessoa que acompanha não está conseguindo dar jeito, ou fez pouco caso daquilo e nem tentou tratar, ou o paciente que viu a alteração de exame e o médico assim, não deu muita bola. Né? Vou te dar um exemplo real. Paciente mulher que fez uma alteração de perfil de colesterol usando hormônio. O médico que acompanhava ela falou que era normal, que era esperado daquele uso, só que ela ficou com aquela alteração ao longo de 6 ou 8 meses, ele dizendo que era normal, fazendo um tratamento meio que de maquiagem, assim, porque não tratava nada, não resolvia o problema. E aí ela chegou para mim, ela viu algum conteúdo meu e falou, não, né, beleza, vou tentar. Foi lá, a gente viu, avaliou, tirei os hormônios dela, a gente tratou o que precisava, resolveu o problema. Resolveu o problema, porque realmente o problema estava no uso inapropriado de hormônio, no que ela fazia, enfim, a gente corrigiu algumas coisas e resolveu. Mas ela veio porque o camarada ele não ia tratar aquilo. Ele ia continuar daquele jeito e assim, para ele tá tudo certo. O dinheiro tá no bolso dele. O importante é que ele estava ganhando e como tu vem já nessa parte do cuidado quando deu problema, tu sente assim, com outros médicos, o cara que faz a prescrição dessa forma indevida, tem algum, como é que eu posso te dizer, alguma ressalva deles quanto a ti? Eles me odeiam. Te odeiam? Me odeiam. Cara, de vez em quando alguém me manda uma postagem, assim, me encaminha uma postagem no direct e ela tá indisponível para mim porque eu já tô bloqueado pelo camarada. Sim, tem essa separação? Tem. E, bastante. E no mesmo viés, tem muita... Imagino que tu troca experiência com muita gente que também tá preocupada em fazer a coisa certa, da forma certa, né? Então, imagino também que tu tem uma comunidade assim como tem que te odeia, também que te apoie, que tu consiga trocar muita ideia. Estavas conversando no início da conversa, tu já falaste sobre o Cris Aceto, que é uma referência gigantesca também, não é um qualquer treinador ali também, né? Imagino que também tu tenha muitos braços assim para poder conversar sobre experiência, sobre casos. É um braço forte, tem mais que odeia, tem mais que apoia, hoje tu... Cara, eu acho que pelo volume do que vem acontecendo deve ter mais que odeia. Tem mais que odeia? Eu tenho um grupo de mentoria médica, a gente está ali hoje em 130, 140 médicos, mais ou menos, que assim, falam a mesma língua e a gente discute casos e tudo mais. É o pessoal que pensa da mesma forma, com o mesmo direcionamento. E eu tenho profissionais de outras áreas também. Tem pessoal da nutrição, da educação física, da fisioterapia, enfim, bastante, até coach mesmo, que assim, tenta trabalhar de outra forma. O fisiculturismo natural tem crescido muito, né? Então, assim, tu vê os atletas que prestam uma assessoria relacionada a treinamento, relacionada à dieta. Esse pessoal também acaba trabalhando numa linha semelhante. Então, existe sim uma troca de ideias e uma comunidade, vamos dizer assim, que está se fortalecendo e está tentando crescer da mesma forma que cresceu a banalização e o uso de drogas e tudo mais. É muito mais difícil crescer porque, cara, não tem aquele apelo assim de tipo, eu vou te entregar o resultado fácil. Não, eu não vou. Eu realmente estou falando que tu não quer ouvir. Né? Então é muito mais difícil de crescer por causa disso. É porque a gente que acompanha o teu conteúdo, o conteúdo ele é muito sincero e ele é muito embasado, né? Não é assim, não, tem a formulazinha mágica aqui, é fácil, não tem esforço nenhum. Ao contrário, tu mostra... Realmente é verdade nua e crua, que dá trabalho, tem esforço, mas se tu fizer as coisas certas, também tem um resultado. E não tem todas aquelas complicações, aqueles poréns que o uso do hormônio, principalmente de forma
desenfreada, sem informação, trazem. Então, é legal também, eu vejo as referências que tu faz, a linha de pensamento que tu segue, assim, quando tu passa, é um conteúdo muito verdadeiro, baseado em cima de informação, não é uma coisa só, tô te vendendo aqui para tu vir participar do meu curso, para tu ser meu paciente. É um negócio sincero e com verdade e com embasamento, né, doutor? Nesse viés, assim, tu falaste que tu tá fazendo grupo de mentorados, a gente estava conversando até no início, antes de começar aqui. Tu pode falar um pouquinho como é que funciona, só para a galera poder entender também? Cara, eu sempre gostei da ideia de ensinar alguma coisa. E eu, assim, cara, pensava, pô, dá para ser professor de alguma coisa? Não dá? Enfim. E em 2019, eu comecei a crescer um pouco mais no digital e a pegada de infoprodutos começou a crescer por ali também. Em 2020 eu pensei, cara, eu quero fazer um curso, quero ter um curso meu para ensinar o que eu faço. Assim, eu já tinha a ideia de que o que eu fazia era um pouco diferente, já trabalhava junto com um nutricionista num esquema de atendimento simultâneo desde 2017, que era algo diferente. E tinha aquilo na cabeça, mas eu não sabia como estruturar. E aí eu, cara, idealizei junto com um coprodutor na época de montar uma mentoria, realmente. Uma mentoria em grupo para médicos que tivessem interesse em me ouvir. E aí a gente estruturou isso no final de 2020. Então, no início de 2021, a mentoria realmente começou a acontecer e começou num grupo um pouquinho menor, ali eram em torno de 30 médicos. E, cara, foi crescendo. Era difícil o acesso, porque, cara, mentoria, eu fazia aula semanal, então, assim, exigia um pouco de mim também, era uma troca de ideias bastante intensa, e eu fui cansando também e foi ficando difícil das pessoas conhecerem e a galera queria, mas o que tem ali dentro? Eu não conseguia mostrar direito. Então, eu peguei algumas aulas da mentoria e transformei num curso digital, aulas gravadas, e daí tinha o curso para meio que uma degustação. Certo. E no fim das contas o curso cresceu e aí, como eu falei, eu tenho hoje 1.100, um pouco mais de 1.100 alunos no curso. Atualmente 140 mentorados no grupo, mas já passaram por mim de mentoria em torno de 300 médicos. Legal. E daí ficam por um tempo, acabam saindo, depois voltam. Eu tenho mentorado ali que está desde lá de 2021 e que acaba renovando anualmente. E a ideia, eu dei uma desanimada em 2024, assim, estava mais difícil realmente de produzir conteúdo para mentoria. É muito difícil tu lidar com um grupo que tem gente muito antiga e gente muito nova. São níveis de conhecimento muito discrepantes e acaba dificultando como nivelar isso. E no final do ano passado eu tive a ideia de tentar um evento presencial, que foi um evento piloto e deu mais ou menos certo. E esse ano eu vou vir numa pegada aí para fazer 4 eventos presenciais aqui em Balneário. Mais voltado para os mentorados, mas assim também com um público externo que vai participar, para tentar inovar novamente, tentar trazer um pouco mais de um conteúdo diferente que não se encontra em curso online. Eu vejo que deu uma saturada assim, do pessoal no online. Eu tenho muito aluno que compra o curso e que não acessa. A gente consegue ver isso na nossa área de membros. Então, a pessoa ela comprou e ela não acessou, ela viu nem 10% do que tem lá de aula. Então, sempre tentando inovar e tentando fazer um negócio diferente, eu vou investir nessa parte de eventos presenciais esse ano. Mas é um processo de construção, né? Eu estou aí indo para o 5º ano fazendo isso e tentando fazer coisas diferentes anualmente. Perfeito. Aí, então, esse ano já tem 4 datas? 4 datas. 4 datas já tem definido? Está pensando ainda? Primeira é agora, 28 e 29 de março, sexta e sábado. Perfeito. A segunda é 20 e 21 de junho, que é bem no feriado de Corpus Christi. Sim. A terceira é 12 e 13 de setembro, se não me falha a memória. E a última é no final de novembro, se não me engano, 20 e 21 de novembro. Já está todas as datas já batidas. Tem as datas, então. Já batemos o martelo nisso. Perfeito. Da tua visão, assim, do acompanhamento que tu vem fazendo, já tu faz um trabalho muito forte na internet, tem uma relevância bem expressiva. Esse crescimento teu no digital, assim, veio ali
2017 para frente, quando tu começaste a trabalhar já com parcerias, veio depois, onde é que foi a tua chave de virada que tu cresceu exponencialmente como tu vem crescendo? 2016 eu comecei a produzir conteúdo, são quase 10 anos. Quase 10 anos. Final de 2017 eu produzia conteúdo sobre tudo. E aí, final de 2017, eu vi que os conteúdos sobre hormônio, eles estouravam, assim. Eu falei, cara, eu vou entregar o que a galera quer. Comecei a falar mais de hormônio. Falar mais, começou a crescer mais. 2018 foi assim ao longo do ano. 2019, eu comecei a abrir caixinha de pergunta todo dia. E aí, como todo mundo que fez isso, que já passou por essa fase, não vinha pergunta no começo, pedia para o meu sócio perguntar alguma coisa, ele perguntava, eu respondia, começou a surgir mais e tal. E eu fiz isso ao longo de mais ou menos 1 ano e meio, todo dia. Então, no final, assim, eu já estava de saco cheio, eu já era extremamente grosseiro nas respostas, porque é muita coisa repetitiva, né? Uhum. Só que, cara, chega muita gente nova no perfil, sim, né? Hoje eu tenho um fluxo de chegada de novos seguidores em torno de 10 mil seguidores novos por mês. Legal. Então, claro, sai 3, 4 mil, mas chegam 10. Então, esses 10 que chegaram ali, eles não me conhecem, né? Sim. Enfim, eles chegaram ali por algum motivo e não dá para eu dar com os 2 pés neles. Uhum. Né? E aí, eu não conseguia mais responder tudo, escolhi, assim, e aí ali eu comecei a meio que pisar no freio, a dar uma diminuída e tentar produzir outros tipos de conteúdo que não dependessem diretamente de mim o tempo inteiro. Na época ali teve um projeto de alguns acadêmicos de medicina, se chamava Padrinho Med. Então era para apadrinhar um acadêmico de medicina para fazer produção de conteúdo. Então a gente produzia em conjunto, geralmente em cima de artigo científico. Eles escreviam, eu ajudava, revisava, a gente produzia o conteúdo e postava. Na época nem dava para postar em collab, eu simplesmente citava, acabava citando nas legendas. Eles postavam, eu postava também, enfim. Fiz isso durante um tempo, deu certo, depois parei, depois voltei. Eu tenho hoje um grupo de acadêmicos e a gente produz conteúdo em conjunto. Uhum. Todos os meus carrosséis são postados em colaboração por causa disso. Mas foi uma forma legal que eu me obrigo a continuar estudando, porque eu vou atrás de artigo, eu leio, passo para eles leem também, escrevem um resumo, a gente discute e acaba postando depois. Então, vem numa crescente assim mais exponencial desde 2019. Começou com realmente caixinha de pergunta todo dia e, cara, pergunta de hormônio, né? Hoje ainda, né? Se eu abro caixinha de pergunta, o cara quer saber se tem problema ele usar um enantato com oxandrolona durante 6 meses, né? Sempre aparece alguma coisa nesse sentido. E vem muita gente nova, mas para essa pessoa nova, tudo é novidade ali na tua conversa. Mas para ti, geralmente, provavelmente as perguntas elas giram em cima das bases das, sei lá, 10 mesmas perguntas, 50 mesmas perguntas. E para ti, tu já vamos dizer, saturou, mas é uma galera nova que tem que responder também. Mas imagina que chega num volume assim que é difícil tu conseguir dar conta de toda essa demanda, né? O digital é uma parte muito forte, até tu conversasse ali, o físico, o evento presencial tu estás trazendo agora, já tinhas feito alguma experiência antes com o presencial? Não, vai ser exceto ano passado, final do ano passado, que fez o primeiro, antes disso também? Tinha feito, mas não sozinho. Entendi. Tinha feito em parceria com outro médico que já tinha experiência em evento presencial, a gente acabou fazendo uma parceria, a gente fez 2 eventos no Brasil e 2 nos Estados Unidos, eventos presenciais. E, enfim, nossa parceria acabou não... os nossos objetivos são diferentes, se tornaram diferentes em determinado momento. A gente não tem mais parceria. E o pessoal da minha equipe de marketing sempre falou, cara, vamos fazer um evento teu, vamos fazer um evento teu, vamos fazer um evento teu. Falei, tá, vamos tentar. Aí no ano passado eu fiz com o pessoal da cardiologia, justamente por ser um assunto muito em alta, a questão do dano cardiovascular em usuário de esteroide. Então a gente fez um evento presencial aqui em Balneário em junho do ano passado. Deu super certo, foi muito bom, legal. Foi um evento bem legal. E aí no final do ano eu fiz um só meu. Eu e o meu nutricionista, a gente chamou alguns profissionais que a gente trabalha em conjunto de treinamento, fisioterapia, e a gente fez um evento uma roda de conversa com outros profissionais. Foi legal pra caramba, assim, não tinha aula, não tinha
slide, era só, legal, troca de ideia. Tu trouxe um pessoal da cardiologia que faz exame em Florianópolis, o Rodrigo e o Marcelo. A gente trocou muita ideia, todo mundo gostou muito, aprovou muito o evento e esses desse ano vai ser um mix dos dois. Legal. Eu vou trabalhar com aulas expositivas extremamente curtas, aulas de 10, 15 minutos e a maior parte do tempo prática e discussão e tudo mais. Legal. O teu curso ele é somente para médicos? É para o cara que é o teu paciente, ele também pode ter acesso? Como é que funciona? Curso para a área da saúde. Então, médico, nutricionista, profissional da educação física. Profissionais da saúde, eles vão com certeza ser muito beneficiados com Sim. Participando do... Para paciente fica muito longe, assim, porque, cara, é um conteúdo bem mais denso, bem mais aprofundado. Então, se a pessoa não é da área da saúde, acaba que não faz muito sentido. Né? E a mentoria em si só para médicos, aí só para médicos mesmo. Legal. E para o teu... Não sei se tens já planejado para frente, porque assim, é muito dinâmico, agora cada vez mais o tempo está passando, parece que ele está passando muito mais rápido, a gente absorve muito mais informação em muito menos tempo, né? Para os teus próximos 5, 10 anos, já tem algum planejado? Como é que tá? Como é que o doutor se vê caminhando dentro do teu nicho? Imagino que seja nesse caminho que tu vai seguir, ou talvez mudar, ou adicionar mais alguma área. Como é que tu se vê assim? Eu estou pensando, junto com o Olegário, que é meu sócio, a gente está pensando em expandir o nosso modelo de atendimento. Então, em ter outros profissionais, outros médicos e nutricionistas atendendo, usando a nossa metodologia, com a gente meio que mentorando essa galera. Fazendo discussão dos casos e tudo mais, mas aí cada um na sua região, atendendo presencialmente online, mas com o nosso nome. Entendi, legal. Então, hoje a gente tem uma limitação realmente de tempo e de agenda, né? Não dá para atender todo mundo. E querendo ou não, a parte financeira, ela acaba afastando, às vezes, a pessoa que está querendo fazer um acompanhamento, mas que para ela não encaixa no orçamento. Então, tendo pessoas de outras regiões que estão meio que começando agora e que também querem esse respaldo do nosso nome, da nossa metodologia, vai viabilizar para a gente conseguir atender um número muito maior de pessoas. Então, a gente vem com essa ideia já há 2 anos. A gente já fez uma tentativa que não deu muito certo. Esse ano a gente vai entrar um pouco mais forte nisso. Até os próprios eventos presenciais, eles são para a gente tentar angariar esse pessoal. E a gente tem hoje um estágio que a pessoa passa uma semana dentro do consultório com a gente, médicos e nutricionistas, acompanham aquilo ali, acompanham a nossa vivência, o nosso dia a dia real mesmo, sem máscara, né? Sem filtro. E a partir disso a gente também vai tentar ver pessoas que, cara, se destacam e que têm interesse em fazer esse tipo de coisa. Então, o plano aí, pelo menos para os próximos 5 anos, é tentar realmente expandir a metodologia e ter outras pessoas atendendo dentro desse mesmo método. Perfeito. Provavelmente nesses próximos 5 anos tem muito mais paciente que está começando, infelizmente, né? Fazendo. Isso é o próximo tópico que eu queria ver contigo. Como tu vê daqui para frente com o tanto de informação que é importante e relevante como a tua, mas também a informação que ela não acrescenta, ela só mais atrapalha do que ajuda, né? Como é que tu vê assim, o cenário dos próximos 5 anos ou daqui para frente, a tua perspectiva quanto a galera fazendo uso, abuso da parte de hormônio? Qual que é a tua percepção sobre isso? Pelo que eu tenho visto, assim, pessoal que 10 anos atrás, vamos dizer aí, falava mais sobre isso, hoje falando menos e indo para outras áreas, para discursos completamente diferentes, falando de realmente redução de dano, falando de longevidade, falando de coisas opostas, eu imagino que é isso que vai acontecer. Por uma realidade que não vai dar para esconder, né? Justamente de aparecer mais problema. Eu falo muito sobre isso, tem outros colegas que falam muito sobre isso, então, da mesma forma que em 2015, 2016 não tinha médico falando sobre isso, eram poucos, hoje tem um monte. Cara, vai ter profissional que de agora para frente vai falar mais a respeito de tratamento de complicação, de redução de dano,
o número de profissionais vai aumentar e eu imagino que as coisas vão meio que por esse caminho. Da mesma forma que vai talvez crescer o número de gente falando besteira, vai aumentar também o número de gente trazendo informação boa. O maior problema é o discernimento na cabeça de quem está ouvindo aquilo ali, né? O que a pessoa quer ouvir? Ela quer ouvir a facilidade ou ela quer ouvir a realidade, né? Eu acho que isso é o mais difícil. Mas eu penso que da mesma forma que isso começou de alguma forma e cresceu muito relacionado ao abuso, agora está começando e vai crescer muito relacionado a essa redução de danos. Legal, isso é bem importante também. Essa geração que está vindo, assim, tu vê como é uma geração que usa mais, assim, é uma faixa etária, essa galera de 20 e poucos anos que está vindo, 18, começou a treinar agora, saiu da adolescência, já vem usando mais, a galera um pouco mais velha que vem usando, tem uma faixa etária assim que tu vê que se destaca no uso e no abuso? Pessoal mais novo. Penso que por uma busca de facilidade de resultado mesmo. É o cara que treina pouquinho tempo, não treina direito, já vou pegar esse atalho aqui... Talvez por ser um pessoal mais acostumado a ter as coisas muito na mão, muito rápido, né? Então, cara, velocidade de acesso à informação, de acesso a qualquer coisa, né? Hoje, sim, cara, tudo. Até comida, né? Hoje, cara... Tudo mudou. Tu pega da pandemia pra frente aí, iFood virou, meu Deus, um negócio que ninguém vive sem. E que antes não existia. Não era assim, né? Não tinha assim. Então, essas facilidades em outras áreas acabam fazendo com que a pessoa crie a falsa ideia de que, cara, dá para comprar um resultado em outras áreas que não é verdadeiramente possível. E por conta disso, se buscam recursos para acelerar o processo. E aí é que mora o perigo. Para essa galera, o que tu tem a dizer? Eu sei que tem bastante. Eu sei que tem bastante para dizer, assim, mas se fosse de uma forma sucinta, assim, para poder alertar, eu acho, até essa galera para ficar... ter noção do quão importante cara, a parte do hormônio, né? Geralmente o influencer que está falando a favor do hormônio, ou que tá realmente banalizando aquilo ali, ele está ganhando dinheiro com isso. Direta ou indiretamente. Ele está ganhando dinheiro pelo alcance dele, e porque isso sim reverte em dinheiro. Ele está ganhando grana porque ele é patrocinado pelo produto que ele está divulgando. Né? E esse viés de trazer informação favorável ao que está colocando dinheiro no bolso é uma coisa muito complicada. Então, prestar um pouco atenção nisso. O que essa pessoa está falando faz sentido ou não e, cara, ela tem algum conflito de interesse? Porque havendo conflito de interesse financeiro, esquece. Não tem não tem como levar em consideração. A informação já sai torta desde a origem, né? Que é o que eu acho que falta, assim, a galera ter percepção realmente de filtrar justamente do que tu falasse. É o que eu devo ouvir ou o que eu quero ouvir? Porque daí o que eu quero ouvir faz mais sentido para mim. É esse cara que eu vou ouvir, não vai ser esse, né? E nesse sentido, assim... É uma preocupação tua, essa geração nova que está vindo, tu vê, pelo que tu fala, é uma galera que está usando mais. Tu diz assim, quando tu fala usar mais, mais dosagem, super dosagem, os tipos de hormônio que está sendo usado, tudo isso junto, como é que tu vê? Eu já passei por épocas que eu via a galera usando mais dosagem. Tá. Hoje em dia talvez não seja tanto. Cara, talvez quem está falando sobre isso e falando de forma banalizada está segurando um pouco a respeito desse tipo de informação. Mas tu pega muito influencer e muito jovem usuário de esteroide, por exemplo, americano, que divulga tudo que está fazendo ou que supostamente está fazendo, que também não dá para levar em consideração, com doses extremamente altas. E aí a pessoa quer reproduzir aquilo, né? O jovem quer reproduzir aquilo. O cara de 20 anos quer fazer o ciclo de esteroide que o atleta de 140 quilos Open Olímpia está fazendo. E, cara, não é assim, né? O negócio se construiu ao longo do tempo. Tanto a quantidade de medicamentos, quantidade de drogas e combinação e dose e tudo mais,
quanto o físico, o treino, a dieta, né? Não é simples o cara pegar e, sei lá, comer empurrando comida para ficar maior, que é o que faz mais diferença no fim das contas. Sim. Então, tudo é construído ao longo do tempo. E eu vejo que sim, essas gerações mais jovens, elas, cara, por algum motivo não entendem isso e querem abreviar o processo de alguma forma. E a forma como eles acham que dá para fazer isso é justamente reproduzindo o uso de drogas dos outros influencers, de outros atletas e tudo mais. Porque geralmente até tem aquele cara que abre, eu tô fazendo tudo isso, mas não necessariamente realmente é aquilo que ele tá fazendo, com aquelas informações que ele passa, e aí o cara vai lá, e aí tu usasse um exemplo que é bem legal, que é o do Arnold. É um cara que é, vamos dizer, de uma genética única, ele nasceu para aquilo ali, e assim, hoje ele tem condição de tratar, porque ele teve uma relevância, ele ganhou muito para poder isso, mas ele tem vários tratamentos cuidando da saúde dele hoje. Diferente de um jovem que está começando a vida agora, não, eu quero ser o próximo Arnold da vida. Mas assim, o caminho, vamos dizer, do fisiculturismo, ele é de cada, sei lá, X, um que se destaca para poder virar aquele atleta e realmente viver do esporte e ganhar bem, porque o cara que está hoje botando a vida em risco, né? Para ganhar no início ali, não é, vou ganhar um super prêmio. É literalmente um pote de whey, uma preparação que não é barato, isso... às vezes nem levando em consideração que o cara vai se cuidar, vai ter um acompanhamento com o teu, mas a parte da alimentação, mais suplementação, mais hormonização, isso não é barato, não é, o cara tem que trabalhar no emprego normal e fazer mais isso, gastar com isso, para no final chegar a competir e ganhar um pote de suplemento. E a galera, eu acho que perde um pouquinho perde um pouquinho dessa percepção de aquilo ali é um entre milhares, a gente poderia dizer assim, né? A galera pega uma exceção e leva como regra. Essa é a realidade, né? Vamos falar do Arnold, beleza. Quantos atletas ou aspirantes atleta da geração dele, da época dele, ainda estão vivos e com saúde? Ninguém para é impossível que ninguém pare para se perguntar nisso. Porque, cara, não faz sentido. Daí o cara que por algum motivo, por alguns vários motivos está ali vivo ainda, mas, cara, já fez cirurgia cardíaca, já tem uma condição de saúde que não é das melhores e tudo mais. Ronnie Coleman, cara, o cara tá só o pó, né? Assim, cirurgia de coluna, cirurgia de quadril, muita coisa provavelmente relacionada à sobrecarga de treino, enfim. Mas o cara tá vivo ainda. As pessoas levam a exceção como regra e elas só enxergam essa parte de mortalidade. E elas não enxergam a morbidade. Cara, o que aquilo ali vai trazer de condição deletéria de saúde para quem está fazendo aquilo? Porque não necessariamente o cara precisa morrer. Mas se o cara ficar um inválido, ter problema de saúde, não poder ajudar a família, tem um monte de coisa que é séria e que é uma condição de saúde muito deletéria, que vai entregar uma qualidade de vida muito merda para a pessoa e ela não tá levando em consideração aquilo, porque se não morrer tá tudo certo. Sim. O Ronnie Coleman literalmente é um exemplo disso. Sim. Cara, a morbidade que aconteceu com ele. O cara, hoje anda de muleta, cadeira de roda. Isso aí. Ele treina ainda? Cara, treina, mas assim... Porque a vida inteira treinando, o cara não vai parar de treinar agora. Exatamente. E provavelmente é o treino que não deixou ele estar pior hoje, numa condição de saúde pior. Exato. Mas, pega a vida desse cara que, tem muita grana, tem marca de suplemento, tem uma rede de apoio gigantesca por trás dele e coloca essa realidade num cara de 40 anos aqui no Brasil com um salário de R$5.000 por mês. Não existe, entende? Mas geralmente a galera só olha o palco, né? Sendo Mr. Olímpia, ganhando e tal. Mas hoje quem acompanha, tu vê a situação dele, assim, é complicado, não é? Vale a pena viver daquela forma ali ou passar tudo que ele passou para hoje estar ali? Não sei se ele passaria, talvez sim, para ser o rei que ele é considerado, beleza. Mas quantos estão dispostos a fazer isso? Porque a galera geralmente tende a olhar muito para o palco e não para o bastidor. Tudo que ele está passando hoje, tudo que ele passou. E assim, eu acho que a gente vai se encaminhando aqui. Queria ver contigo
essa dica que tu pode dar para as pessoas, não tem um segredo mágico, mas não digo nem na questão do uso do hormônio, mas assim, para a pessoa para ela conseguir pensar para as referências que ela vai buscar, porque referência tem muita na internet hoje, mas para ter uma referência boa estou pensando em usar hormônio, eu gosto de treinar, eu quero crescer um pouco mais. É uma dica não mágica, mas assim, que faça sentido realmente, que vem já com o propósito do teu conteúdo, doutor, para essa geração mais nova, para a galera que já é mais old school, já treina já faz um tempo, uma dica que tu pode deixar para essa galera? Cara, não dá para negligenciar a saúde, então pelo menos fazer uma análise periódica aí de saúde, e essa análise periódica ela não é só com um exame de laboratório, cara, ela envolve sim uma consulta médica, um exame, medir a pressão, coisa que pouca gente faz, fazer uma análise de saúde cardíaca adequada, fazer alguns exames complementares do ponto de vista de saúde cardiológica também, exame laboratorial e, cara, começou a dar problema, pisa no freio. Não adianta querer ficar botando lenha na fogueira porque vai dar ruim. Então, ter alguém para fazer essa espécie de suporte faz muita diferença. E, em paralelo, a condição que todo mundo fala e que é até chato, assim, né? Mas, cara, tu precisa ter um treinamento estruturado e uma dieta estruturada e seguir aquilo ali. Não adianta ter só no papel para bonito e não seguir também. E, da mesma forma que a gente falou sobre a formação da medicina ser ruim, cara, a formação da educação física no geral e da nutrição também é muito ruim. Então, é difícil achar um bom profissional que realmente saiba trabalhar e saiba estruturar isso de acordo com o que a pessoa quer para a realidade dela, de forma individualizada e tudo mais. Então, ter esse suporte de profissionais, ter, cara, um bom treinador, um bom nutricionista, vai fazer muito mais diferença do que ter um bom coach indicador de droga para usar. Okay. E fazer isso e não, realmente, ainda vou fazer e tal, faz exame antes de começar, realmente busca, vê se não tem nenhuma condição de saúde deletéria. E se for usar ainda assim, faz acompanhamento periódico. O pessoal não tem nem plano de saúde muitas vezes e quer fazer uso de esteroide e não tem condição, por exemplo, a pessoa se lesionou, vai fazer uma ressonância magnética que hoje custa aí seus R$ 1.200, não vai ter condição de pagar. Então, são coisas que não têm sentido, né? Então, pelo menos botar a mão na cabeça e realmente pensar a respeito disso, se vale a pena ou não. E, cara, vai ter que investir, que não é uma brincadeira barata. Então, ter essa consciência e que por mais que não seja barato, a prevenção e o diagnóstico precoce ainda é mais barato do que o tratamento do problema depois. É isso aí. E não tem, na verdade, no final não tem nem preço, né? Quanto é que vale a saúde do cara, né? Exatamente. Tá com a tua família, tá com um amigo, tá com um filho, enfim, com as pessoas que tu ama, não tem preço, né? Dito tudo isso, para quem quiser te acompanhar e ter um pouquinho de ter essa realidade, como é que eu posso dizer, mais sincera, como é que as pessoas podem te encontrar, doutor? Mais fácil hoje, Instagram. Certo. @dr.stack, S-T-A-A-K. Perfeito. Depois a gente vai deixar também aqui na descrição do nosso episódio. Doutor, tem uma das conversas que a gente teve, assim, das perguntas, teve alguma pergunta que tu sempre quis responder, mas que ninguém te fez? Visto que já te fizeram milhares de perguntas, mas às vezes muito respondidas. Que tu já respondesse com muita frequência, mas sempre as mesmas perguntas. Tem alguma assim que eu queria muito responder isso, mas ninguém nunca me perguntou naquelas caixinhas de pergunta, pessoalmente? Cara, eu acho que essa última que tu fez é uma delas. Tipo, assim, o que eu faço, né? Não, eu vou usar, eu quero usar, o que eu faço, que caminho eu sigo e tal. É algo que ninguém para pensar e realmente muitas vezes ninguém pergunta, né? Outra pergunta, cara, eu acho que não tem nada, assim. A galera me pergunta tanta coisa que eu acho que eu já respondesse tudo nesses longos anos ali, foram tantas caixinhas, né? Imagina que a galera seja bem curiosa, o brasileiro por si só ele já é bem curioso, imagina quando entra nessa parte já do hormônio, ainda deve ser mais curioso ainda, o brasileiro já é bem futriqueiro, então acho que já tem muita pergunta que foi feita ali, que tanto é que a ponto de não vir nada. Bom que o brasileiro é curioso e já te perguntou bastante. Ajuda bastante, né? Ajuda a cada postagem que alguém te faz uma pergunta nova, fica ali salvo, o cara que já tinha aquela mesma dúvida, ele pode olhar, pode tirar referência e se espelhar. Cara,
Dito tudo isso, literalmente, como eu falei, eu sabia que não ia ser nenhum episódio, ia ser uma aula, né? Então, eu aprendi pra caramba aqui, troquei uma ideia. Cara, uma satisfação gigantesca de poder conversar, ter essa experiência, poder levar pra galera também um pouquinho sintetizado de toda essa experiência que tu transmite diariamente no teu Instagram, nas reflexões que tu faz, que tu passa, assim, que é muito sincero, é muito legal e faz bastante sentido, que é o lance do que não é o que a gente quer escutar, é o que a gente tem que escutar. E, cara, só te agradecer pelo episódio ali, é uma puta experiência. Tem um presente da La Catrina, legal, que é a nossa patrocinadora, show, tá? Cara, obrigado. Espero que tu goste, depois a gente quer te ver usando também. Boa, show de bola, e obrigado. só te agradecer pelo episódio, cara. Cara, eu agradeço pelo convite aí, tô aberto para os próximos. Se tiver se tiver alguma de temática mais fechada, eu venho com prazer aí. Pode deixar que a gente vai estar chamando sim, com certeza. Valeu. Irmão, muito obrigado, tá? Obrigado, pessoal, para todo mundo que vai acompanhar a gente aqui, esse foi mais um episódio do La Fuerza Talks. Valeu!